Oi, bem-vindos ao dia 13 de maquiagens da Copa e hoje é a vez da Turquia, que é um dos países que eu mais gosto. Eu amo a cultura, acho que foi um dos países mais bonitos que eu já visitei. Então a Turquia tem um lugar bem especial no meu coração. Mas vamos falar de maquiagem. Então eu vou fazer um olho esfumado vermelho, bem puxado assim, como se fosse um esfumado gatinho. Eu vou depositar a sombra vermelha dando batidinhas e pressionando a sombra em toda a região do meu olho e subindo até o côncavo. Agora eu venho com o primeiro pincel de esfumar que eu vou usar dois. Esse primeiro ele não é tão grande, eu vou usar para esfumar as bordinhas desse delineado, para quebrar essa linha marcada e começar a esfumar pra cima do côncavo. E agora eu venho com um pincel de esfumar bem grandão, limpo, só pra dar o acabamento. E vocês podem ver aí o lado esfumado e o lado sem esfumar. Agora eu vou tirar todo o excesso de sombra vermelha que caiu ali na pele e já vou aproveitar pra dar esse acabamento do gatinho, pra deixar ele bem retinho com o algodão. E agora a gente vai fazer a pele pra deixar ela prontinha pra gente finalizar os olhos. E eu coloquei aí um blush um pouquinho mais queimado, porque eu não gosto muito de blush muito rosa com sombra vermelha. Não é o tipo de blush que eu mais gosto de usar. E no dia a dia eu acabo não usando muito, até porque eu não faço muitos olhos esfumados vermelhos no meu dia a dia. Mas quando eu faço sombra vermelha, eu gosto de usar um blush um pouquinho mais coral, um pouquinho mais queimado e não tão rosado, porque eu acho que não briga tanto com a parte do olho. Mas aí, então, eu vou finalizar a parte inferior dos meus olhos com a mesma sombra vermelha. E vou conectar lá o final do gatinho, embaixo e em cima. Vou colocar um iluminador douradinho, um pouquinho mais champanhe no cantinho interno e abaixo da sobrancelha. E agora a gente vai colar tanto pedrinhas quanto mini pérolas. E, gente, que dificuldade absurda de colar essas pérolas. É muito difícil segurá-las com a pinça, elas ficam voando longe. Ai, muito difícil. E agora vamos pra parte mais difícil, que é desenhar a lua e a estrela. Sempre desenhar as formas, pra mim, é a parte mais difícil. Um detalhe que faz toda a diferença na hora de desenhar essas formas no rosto é se você conseguir apoiar a sua mão no seu rosto de alguma maneira. Fica muito mais fácil. Parece só um detalhe, mas ajuda muito. Mas vocês estão vendo aí que apoiar a mão no rosto nem sempre é uma possibilidade, dependendo da posição que tá o seu desenho. E essa foi a hora que eu surtei e falei, agora eu quero brilho e pérola em tudo que é lugar. Então eu passei uma sombra cintilante aí nessa região da minha testa, da minha têmpora, e comecei a colocar cola de cílios e vou colar um monte de perolinhas. Depois, nos espaços das pérolas, eu vou colar as pedrinhas que são prateadas. Confesso que no começo eu achei que não fosse dar muito certo, porque tava parecendo que eu tava com catapora. Mas depois acho que ficou mais legal. Acho que misturar as pérolas com as pedrinhas prateadas fez toda a diferença. Acho que se ficassem só as pérolas ia ficar um pouco esquisito. Mas é isso, gente. Maquiagem artística é tentativa e erro. Às vezes tem coisas que ficam boas e tem coisas que não. Se não ficar bom, tira tudo e começa de novo. Ninguém precisa saber. Agora a gente aplica 385 camadas de rímel e vamos finalizar com uma boca vermelha. Hoje a vibe aqui era fazer um look bem monocromático. Um pouquinho diferente de uma outra maquiagem que eu fiz, que eu já não lembro de que país que foi, que eu não queria uma vibe monocromática. Cada dia, cada país me dá uma vibe diferente. Se você gosta de Copa do Mundo, e principalmente de maquiagem e quer aprender algumas técnicas novas, não deixa de me seguir pra você ficar por dentro de todos os 48 dias de maquiagens que eu vou postar por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até amanhã. Beijo!